Pessoal, vamos então para o nosso projeto aqui da atividade. A ideia é apresentar os principais componentes, algumas propriedades, alguns métodos e um pequeno códigozinho para te saber, compreender, reforçar essa interface do RADStudio da linguagem que o Delphi usa, tá? Então vamos criar o nosso passo básico, como já aprendemos, né? File New, SL Application Delphi. Vou salvar o meu projeto rapidamente em Save All. Vou criar aqui uma pasta para as atividades desse ano na aula 2020. E aqui dentro vou criar meu primeiro projeto. Vou chamar ele de projeto. Aliás, nem de projeto, vamos chamar de aula Delphi 01. Pronto. E aqui dentro, então, vou salvar minha Unity como Unity principal. E o meu projeto aula 01. Pronto. Próximo passo, Project Options, fazer ele salvar na minha pasta app, né? Ele não criar essa estrutura padrão dele. Então vou aqui. É importante abrir isso aqui nessa primeira opção All Configuration, porque ele muda isso aqui do lado. Apagar este config, deixar só o ponto barra e app, safe. Ou aqui agora para gerar o aplicativo em tamanho menor em release. E agora aqui a configuração padrão do formulário, exibir somente o ícone de fechar, não ser redimensionável pelo usuário, caption aqui, aplicação de demonstração Delphi. Vamos descer mais um pouquinho, o name aqui, FRM principal. E para ele position aqui, ele gerar o arquivo sempre no centro. Então, configuração padrão feita, vou dar um salvar e vamos executar isso para ver aqui, ó, tudo certinho. Agora vamos dar algumas propriedades do formulário para todo mundo ter o mesmo tamanho, tudo certinho, ficar igual. Propriedade de tamanho do Delphi. Vou colocar a minha largura do formulário em 600 e a minha altura aqui em 380. Vejam que eu posso arrastar os tamanhos aqui, não tem problema nenhum, mas para ter uma certeza, ser bem exatinho, eu consigo trabalhar a propriedade height e width, a largura e a altura, para definir o tamanho dos meus componentes. Então, é isso. Então, o formulário, a princípio, por enquanto, é o que a gente vai estar configurando. Agora, aqui os principais componentes, vou na paleta Standard aqui. Vamos pegar um componente e vamos começar com vou pegar um Group Box aqui. Só Group Box eu considero similar a um exemplo de uma toalha de mesa. Só para demonstração aqui, vou colocar um botão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pense o Group Box uma toalha de mesa, o meu botão aqui um prato. Se eu puxar a toalha de mesa em cima da mesa, olhem que o prato vai junto. Essa é a ideia aqui também do Group Box, tá? E ele já permite aqui, então vamos trabalhar já de cara com a propriedade de Group Box, abreviatura GB, dados pessoais. Ele tem algumas coisas que a gente pode configurar, que tem como fazer, deixar tudo certinho. E aqui a propriedade name, ó, GB dados pessoais, e o caption agora sim, esse sempre vamos colocar bonitinho, como tem que ser, certo? Aqui de dados pessoais vamos pedir o quê? Vamos pedir um nome, coloquei um edit aqui, propriedade name dele, vamos lá, começar sempre com name, edt, nome. Eu uso a abreviatura dos componentes no começo para identificar eles no código, né? Fica mais fácil a leitura. Pessoal, não é interessante, eu vou executar isso aqui. Vejam que ele já vai trazer isso meio que pré-preenchido. Se eu não quero isso, quase nunca eu quero, a propriedade que pega a informação, a principal propriedade dele é a propriedade text. Então eu excluo isso dele e ok, vejam que já tenho o meu texto aí. Vou colocar um label aqui
o label é para informar, dar retorno informativo para o usuário, ou para ele escrever aqui a palavra nome. E a propriedade name dele é LBL nome. Opa. Veja aqui, ó. Eu dei o LBL nome, EDT nome, daí eu consigo usar praticamente, eu sei que os dois são tem relação com o nome, mas pela abreviatura eu já sei qual é qual é o label e qual é o edit, tá? Porque eu não posso ter, até porque eu não posso ter dois names iguais dentro do mesmo formulário, dentro da mesma unit. Vou pegar um outro edit aqui para o meu sobrenome, mesmo procedimento, EDT o name, EDT sobrenome. Já vou apagar aqui embaixo também o text para ele não ficar exibido. Que são as propriedades que peguei aqui. No meu label, vou colocar no caption aqui sobrenome. E no name também LBL sobrenome. Então, tem o nome, sobrenome aqui definidos. Bem certinho. Vou querer um cara de que sexo? Masculino ou feminino? Vamos lá, vou trabalhar isso. Vou aumentar um pouquinho aqui. Dar uma aumentada aqui. Para esse componente, geralmente a gente tem a opção de usar o radio group. Vejam como a gente pode usar ele. Vou deixar aqui por enquanto. Começar como name, né? Radio group RG sexo. O que eu vou colocar agora primeiro? Quais itens vai ser possível, masculino ou feminino? Então uso a palavra, a propriedade dele é itens. Aqui, ó. Vejam que ele abre aqui os 3 pontinhos. Vou clicar aqui. Cada linha vai ser um item, masculino e feminino. Esse, quando é group e radio group, é um ou outra opção. Ele nunca vai deixar marcar duas opções ao mesmo tempo, tá certo? O que mais eu posso fazer aqui? No componente item index está menos 0,1. Menos 0,1 quer dizer nenhuma seleção. O item 0, no Delphi, sempre os índices começam 0. Então, o primeiro componente de uma lista vai ser 0, o segundo 1 e assim sucessivamente. Então, colocando o item selecionado 0, ele pré-selecionou o primeiro elemento, que é o que a gente vai querer. E aqui colunas, pessoal, no radio group eu posso definir quantas colunas eu quiser. No meu caso, vou querer 2, daí ele fica nesse formato aqui. Vou dar uma esticada, aí encurtada, veja, vou colocar ele aqui para alinhar-se com os demais componentes de cadastro que eu coloquei aqui em cima. Pronto, então já tenho 3 campos para eu poder informar, certo? Assim, quando a opção é eu quero só um desses elementos, então eu uso dessa forma aqui. Vou usar uma outra opção ali agora, se eu quero uma lista, selecionar vários componentes também. Então o que eu vou colocar? Eu vou agrupar 2 componentes aqui. Primeiro o agrupador de colocar mais um group box. Veja que eu já tenho um group box geral aqui, mas vou colocar mais um aqui agora para não servir como uma toalha de mesa, sim um agrupador de opções. Vou colocar no meu caption aqui. Meios de comunicação que dispõe. Vou colocar aqui no meu name, group box, meios comunicação. Nunca é demais lembrar que aqui no name não pode ter caractere especial, não pode ter espaço, não pode ter, só simples. Então o que eu vou colocar aqui? Ó, não tem nenhuma opção, ele não tem propriedade de itens, ele não tem nada disso, como o group box tem. Aqui eu tenho que inserir manualmente um por um, que é o meu checkbox. Aqui, vou colocar aqui o meu checkbox, vou colocar um CB, vou colocar aqui celular e o caption dele celular. Vou colocar um outro checkbox aqui,
caption, vou colocar aqui tablet, e aqui no name dele, checkbox tablet. Vou colocar mais um aqui, e ele também não tem a propriedade de colunas, eu vou ter que ir posso colocar ou alinhar da forma que eu quiser aqui, livremente. Vou colocar checkbox, telefone. Gosto muito do editor porque ele já permite um alinhamento bem certinho. Computador. Computador, e aqui no checkbox computador. Vejo que tem inúmeras outras propriedades, mas por enquanto é o que nos interessa, são essas as principais, que é o name e o caption. Aqui o checkbox, notebook. E deu, né, gente? Tá. Vocês já devem ter visto que é bem tranquilo a gente usar. Esse aqui sim, vou dar um exemplo. Ó. Vejam que masculino e feminino, group box, um só. Checkbox, eu posso selecionar uma lista múltipla facilmente, né? Então, são os componentes assim que a gente usa bastante. Vou colocar uma encurtada aqui. E vejam aqui que o alinhamento, pessoal, em cima do group box dados pessoais, que ali estão todos os outros. Então, se eu arrastar esse, tudo que está em cima dele vai junto. E no group box aqui, meios de comunicação, só tem os meus checkbox em cima. Se eu arrastar ele, vai só os que estão em cima desse. Então, é um conceito interessante para a gente ver. Beleza? Vamos colocar mais uma outra opção que a gente pode usar, que é o combo box. Vou colocar ele aqui. Na propriedade name dele, vou colocar CB cidade. Só o combo box, e aqui na propriedade text eu vou deixar em branco, deixar nada. Vocês já devem ter visto, pessoal, é aquele quando tu clica ele abre uma lista de opções, né? Então a propriedade dele quando é lista, sempre é itens. Então veja aqui, ó, é igual ao que tinha lá no Radio Group. Vou colocar então algumas cidades rapidamente. Deu. 3 chega. Rodando isso aqui, vejam. Aqui, ó. Aquela nossa famosa listinha, né? Então, vou colocar aqui um label para identificar o que é. Cidade. LBL, cidade. Então, é um outro componente interessante que a gente usa costumeiramente nos projetos aí que a gente faz atividades com formulários, tá certo? Vou usar um outro componente aqui agora, que é o memo. O memo é similar aqui ao edit, só que com múltiplas linhas. Vou dar uma encurtada aqui. O memo eu não coloquei em cima, vejam que eu não coloquei ele em cima dentro do dados pessoais, porque vai ser algo aleatório. Então, vou colocar aqui, depois já termino ele, vamos colocar aqui um label chamado de LBL Ops. Observações. Agora sim, vamos continuar esse aqui. Name do memo, MMOps. E veja que ele não tem essa propriedade text nem caption para eu excluir o texto que tem aqui dentro. Ó, ele não tem a propriedade text. Cada componente tem propriedades específicas. Então, esse aqui vai ter a propriedade lines, linhas. Cada linha é uma informação, ao invés da propriedade itens. Então, aqui, apaguei, ó, SUSE está tudo ok. Beleza?
Dá uma encurtada aqui agora para dar uma ajeitada, aproveitar bem o espaço do formulário. Isso. Ficou bem, dá uma boa alinhada, né? Aqui eu quero colocar uma imagem, alguma fotozinha que também é interessante, então eu vou aqui no meu Additional. A imagem vai ficar aí, ó. Vou usar um T-imagem. Colocar ela aqui, vou dar uma alinhada nela. E essa propriedade também, vamos dar uma mexida nisso aqui, na imagem mesmo. Propriedade name, img, vou chamar ela de img foto. Qual propriedade eu vou usar dela que é inserir da imagem mesmo? Tá? Propriedade que eu vou pegar é picture. Então eu vou aqui no meu os 3 pontinhos, load, vou catar uma imagem qualquer nos meus arquivos, aqui, ó. Tá aqui. Ele inseriu a imagem, mas não se assustem, porque ele vai pegar essa imagem do tamanho real, como ela é. Então, para ele ajustar a imagem que eu inseri ao meu tamanho que eu quero aqui, eu vou usar a propriedade dele chamada stretch. Aqui, ó. A propriedade stretch ela está como false. Se eu marcar true, ele enquadra a imagem vai respeitar o tamanho da minha estrutura que eu criei aqui. Então, quando a gente trabalha com a imagem, praticamente são essas propriedades que a gente usa, o stretch, o name e picture para definir qual imagem que eu quero. Então, vejam que é bem tranquilo da gente trabalhar essa questão aí, tá certo? Vamos colocar mais aqui, deixa eu dar uma aumentada no meu formulário. Antes colocamos a altura dele, nós colocamos antes em trazendo uma coisa, vamos colocar em 420 mais 450, pronto. Aqui embaixo vou colocar vou voltar no meu standard, um panel. Panel é um outro componente muito interessante. Aqui, isso. O panel pode servir como um caption aqui, né, para receber um resultado, uma coisa, ou eu posso excluir o caption dele, no caso aqui, panel 1, eu vou excluir, deixar ele em branco. Aqui, ó. Ele pode servir como um group box também, porque ele tem várias opções aqui interessantes de formatos diferentes dele aparecer aqui, flat, soft, então, ó, ele cria bordas, ele cria uma estrutura no anel padrão. Também ele pode ser para dentro, para fora, tipo, ele permite vários tipos de configurações e também pode ser usado para mostrar um resultado, um cálculo com mais evidência, com mais detalhamento, que é o que nós vamos usar agora. Vou usar ele aqui no meu name, PNL, chamar ele de resultado. Pronto. Então já tenho, por enquanto só no name, já está mexendo no name, que é importante. E agora eu vou trabalhar buttons. Vou colocar um botão aqui. Dar uma aumentada nele. Alinhou aqui. Esse botão eu vou chamar de btn concatenar. A minha ideia é quando eu clicar nele, ele pega o nome, sobrenome e joga ele aqui embaixo para criar uma funcionalidade ali. Aqui no Caption vamos lá colocar juntar. Pronto. Vou colocar um outro botão aqui. Agora uma dica, como é que eu faço para esses dois serem exatamente iguais? Simples, vou no primeiro, seleciono ele primeiro, seguro a tecla Shift e marco o segundo. Vejam que eu selecionei os dois. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Excluí uma propriedade ali sem querer, que estava apertando a tecla aqui do Shift errado.
Então, de novo, vamos lá. Vou selecionar os dois. Então, primeiro o de cima, depois o de baixo. Eu vou na propriedade de altura dele, height. Ele pega do primeiro, dou um Enter, ele aplica o segundo. Propriedade white, clico ali, ó, os dois estão iguais. Então, é uma dica bem interessante, né, gente? Vou colocar ele aqui. Esse aqui vamos fazer, ó, fechar a aplicação. Vou colocar aqui. Sair, pronto. Name, importante. btn, sair. Vou dar uma aumentada aqui. Dar uma aumentada aqui. Pronto, só para ocupar bem o espaço, ficar um formulário não tão dislexo. Claro, pessoal, que agora não vai fazer nada aqui, ó. Vejam que nix, nada. Vamos já para criar curiosidade. Como é que eu vou fazer um código para ele fechar a aplicação? Vou dar um duplo clique nele, ele vai criar o procedimento. Veja aqui, ó. Procedimento sair do botão. Comando para encerrar é close. Daí vai uma outra dica. Alternar entre o código fonte e o formulário. Aqui embaixo, code design. Aqui, ó. Code ou design é uma das possibilidades. Ou aqui em cima, alternar, que faz a mesma coisa. Ou então apertar a tecla de atalho. Se eu não me engano é F12. Isso, F12. Então são 3 formas de fazer isso. Tranquilo? Agora sim, com o comando close dado, ó, sair, fechou a aplicação e já está uma funcionalidade implementada. Outra funcionalidade juntar. Eu quero pegar o nome que tá, eu escrever aqui, transformar aqui colocar no meu panel resultado. Então eu preciso 2 informações estar na ponta da língua. O name de quem vai doar e de quem vai receber. Então aqui, ó, edt nome, né? Esse aqui, PNL resultado. Então o name dos dois já tenho. Propriedade que eu quero pegar. Propriedade, pessoal, são todas essas opções aqui. Cada componente tem a sua. A propriedade que eu quero deste é aquela propriedade que eu excluí antes, que quando eu digitar de novo ele vai ter, que é o test. A propriedade que eu apaguei aqui antes que limpou, que foi o caption. Então, transformar test em caption é possível? Sim, porque ambos são string, não preciso fazer nenhum tratamento, é direto. Como vamos fazer isso? Então, eu quero que quando eu clicar aqui, então vamos duplo clique no botão para abrir o procedimento. Veja que ele abriu um outro. Deixa eu aumentar um pouco. Veja que ele abriu um outro código aqui. Uma outra procedure. Agora eu vou pegar assim. Quem vai receber? PNL, resultado, lembra o nome dele? Ponto, propriedade que eu quero, caption. Recebe. Na linguagem Pascal, o comando de atribuição é 2 pontos igual, diferente do Delphi, do Java, onde apenas é um igual, mas logo a gente já vai se habituar a isso aí. Que ele vai receber? O EDT test, aliás, o EDT nome, qual propriedade lá? Text. O bom do RadioStudio Delphi, vejam que ele já me permite, ele já me dá um monte de sugestões, é difícil ler o código. Agora eu vou colocar qualquer coisa aqui, clicar. Aqui, ó, foi para cá. Falta aqui, que quando eu clicar no sobrenome, que ele também junte. Então, sobrenome, vou colocar o concatenador, vou colocar aqui um mais, edt, sobrenome, sobrenome.txt. Vou executar isso aqui. Vou colocar aqui para vocês verem demais, né, André? Vai ter um probleminha técnico aí que nós temos que resolver. Aqui, ó. Vejam que ele não colocou o espaço. Eu vou ter que inserir esse espaço. Então, para dizer que é uma string, eu uso abre aspas simples, fecha aspas simples. Então, ó, isso aqui é um string. Se eu colocar um if, uma barra aqui no meio, tudo que eu escrever aqui, ele já coloca em azul, ele vai tratar como string. Agora sim. Então, ele vai pegar o que eu escrevi no nome texto, mais um espaço em branco, mais o que eu escrevi no sobrenome, tá certo? Vou voltar no meu design, aqui embaixo vou dar um destaque nesse resultado. Lembra que é justamente isso que a gente quer. Primeiro eu posso usar o color, que é interessante. Colocar um
uma corzinha mais destacada, então já é uma opção, ó. Posso destacar com o cor plano de fundo. Na propriedade fonte, eu posso trabalhar o texto que estava aqui, que vai aparecer, colocar um negrito, um tamanho um pouquinho maior e uma cor que destaque um pouco mais. Então vamos ver o resultado disso. Aqui agora, ó, André Kung, vou juntar. Então veja aqui, ó, ficou funcional, bacana e facilmente trabalhando só com as propriedades. Beleza? E agora uma perfumariazinha ainda nos botões. Vou pegar aqui, ó, juntar, que quando eu passar com o mouse para ele identificar ele como clicável. Então eu clico no botão, vou pegar a propriedade cursor dele. Olha aqui, ó, gosto desse aqui. Quando eu pegar passar por cima do botão, eu vou pegar esse aqui e fazer a mesma coisa. Colocar o hand point. Então ele já vai dar um efeitozinho também, ó, veja. Só passar o mouse ele já dá um destacada, já dá um... O mouse também muda. Então fica bem... fica interessante e mais intuitivo para o usuário. Beleza? Então, salvo. Meu projeto está pronto. Se eu for na pastinha lá do... vamos pegar aqui aula 2020, aula 01. Dentro do meu app, aqui ó, tá meu app. Veja aqui, ó, tá rodando, vai funcionar, vai fazer tudo certinho, conforme o previsto, tá certo?